Glória a Deus pela vida do Dani e da Lela. O Dani e a Lela serviram por um bom tempo ali na Vila do Louvor, em Piratininga, uma base da Jocum, foram missionários por muito tempo lá. Hoje eles residem em Curitiba, o Dani é compositor, enfim, a Lela também é artista, canta super bem. Enfim, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho deles, acessem as redes, Dani Dissler, Instagram, Facebook. Enfim, o Dani é um artista inspirador, assim, eu posso dizer o quanto sou abençoada pela vida deles. Que bom que vocês estão com a gente. Continuando, eu quero chamar alguém muito especial para a nossa igreja, né, Pastor Fausto e Johnny? Acho que para vocês ainda mais, né? Denise, chega aqui pertinho da gente, de mim, né? Por favor, sobe aqui. A gente, como igreja, pode recebê-la com o nosso carinho, com as nossas palmas? Denise de Vasconcelos Araújo, ela é casada com Mário e mãe do Teodoro e do Otto. 2 menininhos, eu te entendo bem. Filha do Fausto da Dione. Isso mesmo, filha do pastor Fausto e da nossa irmã Dione. Formada em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e Faculdade Teológica Sul-Americana, com pós-graduação em interpretação de conferências e mestrado em estudos da linguagem na PUC-Rio. Uau! Ela e a família congregam na Igreja Bola de Neve, na Zona Sul, lá no Rio. E é isso, onde vocês servem no Ministério, entre eles, mergulhando na palavra, Ministério do Ensino das Escrituras. Glória a Deus pela sua vida, fique à vontade, que Deus te abençoe. É um privilégio para a gente ter você aqui conosco nessa noite. Muito obrigada. Gente, eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Eu amo muito vocês. A gente pode acender as luzes ou vai cortar o clima? Queria ver vocês um pouquinho, né? Porque daqui a gente vê... É porque alguém vai acender em algum momento. É porque eu consigo ver vocês. Melhor. Mas eu e meu marido... Ai, assim é melhor, que eu consigo ver todo mundo. Eba. Eu e meu marido, a gente mora lá no Rio, né? E a gente teve o privilégio de vir aqui já algumas vezes, desde que o papai e a mamãe estão aqui. Mas nós sempre oramos por vocês e agradecemos muito a Deus pela vida de vocês. Né? Uma das grandes preocupações dos filhos adultos é saber que os pais deles estão bem. E todas as vezes que a gente conversa com os meus pais e todo momento, eles têm um prazer tão grande de estar aqui com os irmãos, né? Então a gente fica muito seguro, muito tranquilo por eles estarem fazendo a vontade do Senhor, cercados por irmãos que os amam também, que os apoiam. Então, para a gente é um privilégio muito grande. E na época que nós viemos aqui na posse do papai, eu lembro que eu e o Mário, a gente conversou, a gente chama ele de Zinho, porque o pai dele era Mário também, então é Máriozinho. Por isso não é de amorzinho, que muita gente pensa que é amorzinho, aí não chama ele de Zinho, mas é Máriozinho, então pode chamar ele de Zinho. Mas eu e o Zinho, a gente conversou na época da posse do papai, a gente ficou muito tocado pelo carinho da igreja, pelo cuidado, a forma como vocês receberam eles. E a gente conversava assim, né? Poxa, se um dia a gente tiver a oportunidade de contribuir de alguma forma com o ministério do papai e da mamãe lá na Liberdade, a gente quer poder ajudar de alguma forma. E aí, quando o João me mandou o convite, eu nem orei. Porque eu entendi que Deus já estava respondendo aquela oração que a gente tinha feito há um tempo, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui. O Zinho e as crianças não estão aqui porque ele está doente. E as crianças também, normalmente, quem é mãe de 2 crianças pequenas sabe, né? É mais difícil para a gente ensinar ou fazer alguma coisa quando nossos filhos estão perto. A gente fica intranquila, as crianças ficam tranquilas. Então, eu admiro muito as mães que conseguem, mas para mim é muito difícil. Aí eu estou mais tranquila com eles, não aqui também. Enfim, irmãos, vamos orar para nós iniciarmos esse momento com a palavra. Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pela Tua presença, Senhor, pelo Teu amor por nós. Muito obrigada por essa oportunidade que nós tivemos de adorar o Senhor, louvar ao Senhor juntos, ter esse tempo de comunhão e de declararmos quem o Senhor é para nós. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça e te pedimos que você nos alimente nesse tempo de palavra. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos que a Tua palavra é viva, nós cremos no poder da Sua palavra. Por isso, nós pedimos que você fale conosco através da Tua palavra essa noite, Senhor.
muito, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nosso coração já é grato. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, fiquei conversando com meu pai, né? Falando, pai, eu estou achando que Deus quer que eu fale sobre uma coisa, mas não sei se tem a ver com o tema. Mas, assim, vamos falar, né? Aí ele falou, não, fala. Aí eu falei, então tá bom. Mas claro que tem ligação com o tema, né? Mas eu senti vontade, o versículo que eu senti, a impressão que o Senhor queria que a gente compartilhasse essa noite, está em João 17, versículo 3. É um versículo curtinho. É aquele momento em que Jesus está prestes a ir para a cruz, são aqueles capítulos finais de João, né? No capítulo 14, ele começa a falar a respeito dele como único caminho, verdade e vida, e explica que ele está indo para o Pai, fala sobre a obra do Espírito Santo. No capítulo 15, é aquele capítulo onde ele fala sobre a importância de nós servirmos uns aos outros e como nós precisamos entender que temos que estar ligados a Ele, porque Ele é a videira verdadeira. Ele diz que nos escolheu, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. E aí, no capítulo 17, é a oração que Ele faz para o Senhor. E é uma oração muito linda, acredito que a maioria de vocês aqui já deve ter lido. O Evangelho de João é o primeiro evangelho, normalmente, que nós lemos quando nós recebemos o Senhor. Então, é um texto muito conhecido. Então, no início dessa oração, a partir do versículo 1, João 17, versículo 1, diz assim: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Depois, talvez a gente leia alguns outros trechos dessa oração, mas esse foi o versículo que ficou muito forte assim para mim enquanto eu orava, e eu comecei a meditar a respeito desse versículo e pensar algumas coisas a respeito do que significa conhecer a Deus, porque é interessante que conhecer a Deus, essa expressão, né, conhecer a Deus, nós sabemos que é uma coisa quase impossível, no sentido de quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente sabe que a gente não conhece. Porque o nosso Deus, Ele é muito maior do que tudo que nós podemos conhecer. Ele é infinito, ele é misterioso, no sentido de que tem muitas coisas a respeito dele que a gente não entende, por mais que a gente estude a palavra dele. Então, a ideia de conhecer a Deus, ao mesmo tempo que parece muito próxima, ela pode parecer muito distante, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós percebemos que nós não conhecemos e que há muito ainda para conhecer. Ao mesmo tempo, esse texto também fala sobre a vida eterna, que muitas vezes nós só aplicamos a esse momento pós-morte. Então, nós pensamos, puxa, para ver o Senhor, para entender o Senhor, nós temos que morrer. Aí a gente vai estar na vida eterna, né? Essa é uma crença popular. Mas como a gente vê por esse versículo, isso não é uma crença bíblica. Porque Jesus está dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo que foi enviado por Ele. Então, a vida eterna é algo para nós vivermos aqui. E não só quando nós passamos da morte. E isso altera a nossa vida. Porque nós passamos a viver a nossa vida de uma forma que faz com que nós entendamos que não existe algo pelo qual nós estamos esperando apenas para quando nós morrermos, mas algo que o Senhor quer que nós vivamos todos os dias da nossa vida. Por isso que muitas vezes também a gente fica com esse pensamento, poxa, mas a gente passa por tanto sofrimento, se eu já aceitei a Jesus, esse mundo está tão difícil, por que Deus não me leva logo de uma vez, né? Por que Deus não me arrebata logo daqui? Porque, na verdade, conhecer o Senhor é conhecê-lo em vida, é experimentarmos a vida eterna, essa vida atemporal aqui. Porque nós somos seres eternos. A morte só faz uma transição. Nós continuamos vivendo esse conhecimento do Senhor. E aí, eu pensei em 3 coisas a respeito disso, a respeito do que significa conhecer o Senhor. E depois, se eu tiver tempo, porque eu não quero me estender muito, eu queria falar algumas coisas sobre a igreja que faz história, porque esse tema me fez pensar muito também.
Então são assim algumas coisinhas, espero que a gente consiga aí passar por tudo isso. Se eu começar a ver vocês dormindo ou bocejando, eu já vou me controlar melhor. Então se alguém quiser me fazer parar de falar, é só começar a bocejar bem alto, que aí eu vou perceber. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar, e eu fiz questão de falar isso, porque eu sinto que é muito meu testemunho, né? Como vocês podem imaginar, eu fui criada dentro da igreja, literalmente, né? Nós viemos para o Brasil, meus pais estudaram nos Estados Unidos, eu e minha irmã, a gente nasceu quando eles moravam lá, e eu vim para cá muito pequenininha, eu vim com 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, 11 meses. Um mês antes do meu aniversário de 2 anos, e nessa época o papai pastoreava a primeira igreja batista do Rio, e eu andava aqueles corredores inteiros, literalmente morava dentro daquela igreja, mas eu só conheci o Senhor quando eu tinha 13 anos. E foi uma conversão muito marcante para mim, porque era como se do nada tudo aquilo que me cercava tivesse um significado, sabe? E é muito engraçado, porque eu não tinha assim, um ressentimento, eu não era uma criança rebelde, eu era muito atrevida, mas rebelde, eu não acredito que eu fosse, né? Mas eu não tive assim, uma vida no mundo, nesse aspecto tradicional, né? Assim, das pessoas. Lá na Bola de Neve, onde eu congrego, muita gente tem esse testemunho de que estava nas drogas, na prostituição, não sei o que, e eu não tenho esse testemunho de ter sido liberta de várias coisas externas. Mas eu tenho muita consciência desse lugar de onde Deus me tirou, que foi de viver uma vida religiosa vazia, como tantas pessoas vivem. E quando a gente estava cantando, na hora da adoração, aquela canção Pela Cruz, me atraiu, me chamou, eu me emocionei muito pensando nisso, porque é sempre uma coisa que eu penso, Senhor, muito obrigada por ter me resgatado, por ter mostrado esse único caminho que estava sendo esfregado na minha cara todos os dias, no culto, na escola bíblica dominical, e eu não via, eu não sabia que existia. E quando eu entendi que Deus podia falar comigo, quando eu entendi que eu podia conhecer a Deus, eu fui à frente, num domingo, chorando, copiosamente, um escândalo na igreja. Gente, vocês imaginam isso? A filha adolescente do pastor se convertendo num apelo normal. Foi um negócio absurdo. E assim, foi muito especial, porque eu realmente experimentei uma conversão de vida. E talvez, para as outras pessoas, o lado externo, que era normal, né? Assim, eu não fazia nada de errado das coisas que as pessoas viam, mas o meu coração e meu interior estava tudo errado. Essa conversão me marcou muito. E o primeiro ponto desse conhecimento do Senhor, e eu quero falar isso para vocês, porque talvez tenha alguém aqui que estava naquela mesma situação que eu, há 22 anos atrás. O primeiro ponto é que nós temos que conhecer Jesus. Não tem outro lugar, não tem outra forma de conhecer a Deus. Não tem. Não tem outra forma. Não tem outra solução. O nosso Deus decidiu se apresentar a nós através do seu Filho. Não tem uma solução. Não existe ser bom o bastante. Não existe, não tem escolha, não tem outro caminho. O Evangelho ele é extremamente inclusivo, porque o nosso Senhor recebe a todos. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ainda acha que a gente tem que se consertar antes de receber esse Senhor, né? As pessoas olham para os evangélicos, para os cristãos, como pessoas certinhas. Então, ela se vê lá de fora e ela pensa que ela não é digna daquilo, que ela nunca vai conseguir ser aquilo. Mas o nosso Senhor Jesus conversava com prostitutas, conversava com publicanos, que seria como se fosse um dos piores acusados da Lava Jato hoje. Jesus chega para esse cara, manda ele descer da árvore e fala: eu vou jantar na tua casa. Antes dele se arrepender, antes dele fazer qualquer coisa, antes dele se mostrar digno para aquilo. Ele chama Mateus na porta da coletoria para seguir ele. Foi mais louco do que fez com Zaqueu, que Zaqueu ele entrou, não chamou para ser discípulo assim na lata, só disse que ia jantar com ele, que era um escândalo também. Mas Mateus ele chama na porta da coletoria, o cara está lá, trabalhando, ia roubar os judeus aquele dia ali, ó. E ele falou: vem me seguir. Esse é o nosso Senhor. E ele é extremamente inclusivo nesse sentido. Mas o Evangelho é extremamente exclusivo. Não tem outra boa nova. Não existe um amor de Deus separado dessa exclusividade de Jesus. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. Não existe solução fora dele. Amém? Não existe. E essa é uma coisa que nós temos que lembrar, principalmente também, porque quer dizer que não existe meritocracia. Não tem. Não tem o que você possa fazer como pessoa
para merecer esse amor. E não existe nada que você faça também que vai te fazer desmerecer esse amor. O amor dele e o sacrifício de Jesus foi antes de você se mostrar tentando ser filho de Deus, querendo ser filho de Deus. É exclusivo. Ele se entregou. E o nosso Deus nos aceita por conta desse sacrifício. Não existe nada além do sangue de Jesus que pode nos tornar dignos diante de Deus. Não existe nenhuma coisa que nós possamos fazer para que Ele possa nos aceitar. Então não tem meritocracia. E sempre será, como nós cantamos, fruto de um amor e de uma graça imerecidos. É extravagante, nos escandaliza mesmo. Nos escandaliza, porque não existe nada nesse mundo que nos faça nos conectar com um amor como esse. Nós comparamos a um amor de pai e mãe, porque nós que somos filhos e tivemos pais amorosos, carinhosos, nós podemos testemunhar disso. Você pensa, puxa, eu posso ter passado por qualquer coisa, mas se eu chego em casa e meu pai me dá um abraço, a minha mãe conversa comigo, me recebe. Eu tive esse privilégio, que eu sei que muitas pessoas não tiveram, de ter pais amorosos, pais corretos, pessoas que cuidaram de mim, né? Então, eu tenho esse referencial de um amor de família. Mas mesmo esse amor, que é muito lindo, muito profundo, ele não se compara à misericórdia do nosso Deus. Porque o nosso Deus é misericordioso até com aqueles que não merecem a sua misericórdia, mas que não merecem mesmo. Ele é misericordioso com as pessoas que fazem as coisas mais hediondas do mundo. Que eu e você gostaríamos que fosse para uma cadeira elétrica. Se a gente pensasse mesmo, a gente diria. Porque nós, seres humanos, somos assim. A gente fala essas frases absurdas, como bandido bom, bandido morto, e coisas assim. Eu venho do Rio de Janeiro, né? A gente fala muito de bandido, infelizmente. E a nossa índole do ser humano quer viver um olho por olho, dente por dente. A gente quer pior ainda, né? A gente quer que a pessoa pague por todo. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Jesus nos ensinou isso no Sermão da Montanha. Em Mateus 5, Jesus diz, né? Mateus 5,38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Um momento de silêncio para a gente absorver esse texto. Não é tranquilo, gente. Quem acha que ser cristão é tranquilo não sabe o que é ser cristão. Estou com medo de deixar essa água cair. Mas eu vou fechar, que se ela cair, ela não vai estragar as coisas. Ok. Então, nós precisamos entender que o amor do nosso Pai é esse amor de misericórdia. Mas é uma misericórdia muito, muito grande. É essa misericórdia que tem que nos fazer ficar desesperados para compartilhar o Evangelho. Não pode ser aceitável para nós que nós tenhamos recebido essa misericórdia e outras pessoas nem saibam da existência dela. Não deveria ser aceitável para a gente. A gente se acostuma a viver calado. E na nossa sociedade é muito difícil falar do Evangelho. Porque, assim, é difícil por quê? Em parte. Porque tem muito crente chato. Que já fechou as portas, né? Então, se você começa a falar de Deus, você já vem com essa lenga-lenga de Deus, Deus é amor, tá bom. Né? As pessoas já não... Elas não querem ouvir. Então a gente tem que orar muito para Deus nos dar sabedoria, muita clareza para a gente saber falar de Deus do jeito que as pessoas vão entender, que elas vão querer ouvir. Mas é por causa dessa misericórdia, é por causa desse amor que a gente não tem como dormir e pensar, cara, tem pessoas que não conhecem esse amor, porque foi nos dado de graça.
Ele faz chover e traz o sol sobre maus e bons. Não tem nada a ver com o que a gente merece. A segunda coisa relacionada a conhecer o Senhor, né? A primeira coisa, como eu falei, é conhecer o Senhor por causa de Jesus. É através de Jesus, não tem outro caminho. E a segunda questão é que nós exercitamos ou nós crescemos nesse relacionamento com o Senhor através de 3 coisas básicas que eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem, mas que eu sinto que eu tenho que revisar mais uma vez. A primeira coisa é a leitura das Escrituras. Gente, eu tenho um amigo querido, o Ângelo Basso, que é pastor aqui perto de Campinas. E ele fala, a gente decidiu servir um Deus e conhece um Deus que tem um livro. Não dá para não ler esse livro. Você podia ter escolhido outro Deus. Você podia ter querido um Deus que ia te falar, não, fica meditando 30 minutos por dia, essa é a forma de me conhecer. Mas não, nós temos um Deus que se revelou através de um livro. Esse livro aqui, essa Bíblia, é algo que boa parte da história da igreja nunca teve. Os nossos irmãos, durante, 1700, 1800 anos de igreja, eles não tinham a palavra. Isso aqui é um luxo e tem muita gente que é da igreja hoje, em várias partes do mundo, que não tem as Escrituras, não tem as Escrituras inteiras. É um pecado a gente ter coragem de não ler a palavra. A gente subestima. Primeiro, a revelação de Deus. E segundo, a gente subestima esse privilégio. É uma honra nós termos a palavra. É uma honra. E Deus usa a palavra para falar conosco. E nós temos que nos relacionar com ela como um livro vivo, como um lugar. E eu não estou falando de superstição da Bíblia, nem de caixinha de promessa. Eu estou dizendo de nós nos relacionarmos com esse livro como, puxa, Deus quis falar conosco. Deus quis nos dar base. Deus quis nos dar conhecimento. Nós não temos um Deus que se esconde. Nós temos um Deus que se revela. É muito diferente. Entendem? Ele poderia sim, tem muitas coisas dele que a gente não entende, mas ele se revelou e muito. Quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia, nós sabemos coisas que Deus fez e que Deus continua fazendo. Nós entendemos coisas que Deus vai fazer, nós entendemos a maneira como Deus age. Não é que na Bíblia tem resposta para tudo. Será que eu devo, fazer medicina ou engenharia? Vou abrir a Bíblia. Não é isso. Mas aqui a gente vê os princípios para nós tomarmos todas essas decisões. E a gente muitas vezes não se aprofunda nesse relacionamento com as Escrituras. O próprio Sermão da Montanha. A gente ouve sermões todo domingo. E fico muito feliz por vocês ouvirem o meu pai. Porque ele prega muito bem. Mas o Sermão da Montanha é uma coletânea dos sermões que Jesus pregou. Ninguém sabe direito se é uma coletânea de sermões, se foi um dia que ele sentou e falou um monte de coisa, mas é uma coletânea das palavras de Jesus. Você conhece bem o Sermão da Montanha? Ou você conhece melhor os sermões do pastor Fausto? E dos outros pregadores, tantos que você ouve na internet? Nós temos que conhecer a palavra do nosso Deus. Essa é uma das maneiras de nós nos achegarmos a Ele e dele falar conosco. Um texto muito querido que saltou aos meus olhos recentemente, quando eu estava preparando um currículo lá para a nossa igreja, lá no Rio, foi Romanos 15, 3 e 4, que diz assim: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíam sobre mim. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Nós estamos vivendo numa era de coaches. Eu acho ótimo o trabalho dos coaches, tá? Super admiro. Super admiro. E as pessoas, tem um deles que eu sigo na internet, não conheço pouco, tá? Que chama Joel J. Ele é daqui de Santos, muito conhecido, faz eventos, não sei o quê. E ele fala muito de disciplina, de perseverança e de ânimo. Gente, tá aqui. Ânimo e perseverança. A gente acabou de ler. Nada contra, vá no evento do coach. Mas, poxa, as Escrituras, Paulo falou isso. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Nós precisamos
olhar para esse livro dessa maneira, entender que o nosso Senhor quer falar com a gente através das Escrituras. E a outra ferramenta importantíssima é o nosso relacionamento com o Espírito Santo, que a gente desenvolve através da oração. Nós não precisamos ter medo do Espírito Santo porque nós somos batistas. De maneira nenhuma. Nós nos relacionamos com Ele. Jesus disse, eu preciso ir para que Ele venha. O Espírito Santo é parte fundamental da nossa vida com o Senhor. Se nós não nos relacionamos com o Espírito Santo, fica faltando um pedaço. É uma conversa. Como eu falei para vocês, eu me converti quando eu tinha 13 anos. E eu comecei a conversar com Deus. Como é que a gente conversa com Deus? Conversando com o Espírito Santo, falando com Ele, conhecendo mais dEle e conversando, dedicando tempo de oração. A oração, ela não é um chamado apenas para alguns cristãos, alguns que sentem mais vontade. Tem os irmãos que vão sim ter uma vocação. Uma das pessoas que eu acompanho lá na igreja tem conversado isso comigo. Denise, eu acho que eu sou chamada para esse ministério, porque eu estou passando às vezes 40 minutos, 50 minutos orando e eu nem percebo o tempo passar. A Natália. Estou passando esse tempo, ela é convertida há 1 ano. Estou passando esse tempo e quando eu vejo, passaram 40 minutos. E ela falou, eu acho que talvez Deus esteja me chamando para servir nisso. Poxa, que legal. É um chamado específico. Mas orar não é um chamado específico. Todos nós temos que desenvolver uma vida de oração. E eu sei que a nossa rotina é muito pesada. Gente, eu trabalho, eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Meus pais só me veem exausta. Aqui eu estou, né, maquiada, com cara de gente, mas a minha vida real, na maioria das vezes eu estou estourada, andando, eu entro no shopping, passo vergonha, porque, né, criança pequena é difícil, e assim, e mãe também é difícil, mas eu sinto e eu vejo a diferença que faz quando eu separo esse tempo de oração. E quando eu não separo, fica algo faltando, porque Deus quer se encontrar conosco. Ele quer que nós passemos esse tempo com Ele. Jesus, no Sermão da Montanha, não fala, se vocês orarem, Ele fala o quê? Quando? Quando vocês orarem, fechem a porta e o seu Pai, que está em secreto, vai te ver e vai te recompensar. Então, claro que a gente pode orar e falar com Deus no ônibus, no metrô, na aula de pilates, não sei aonde, na escola, óbvio. Tá? Mas esse tempo seu só com o Senhor é algo que só você pode ter. É algo que só você consegue desenvolver. E é algo que faz toda a diferença na sua vida de conhecer o Senhor. Se você não dedica esse tempo, falta. Fica faltando, é um pedaço. E quebra-cabeça sem pedaço, a gente joga fora. Se está faltando uma peça, a gente joga porque não serve para nada, né? A terceira coisa que eu escrevi nesse pedaço da gente conhecer o Senhor é a importância da igreja, de caminhar com outros irmãos e de ver a igreja como um lugar vivo e não como uma obrigação. Como eu falei para vocês, cara, até os meus 13 anos era uma obrigação de fato ir para a igreja. Tinha vezes que eu ficava brava. Eu não podia ir a nenhuma festa que era no domingo, gente. Ficava triste. Porque meus pais não podiam me levar e eu tinha raiva às vezes. Eu falava, puxa vida, como assim que eu não posso, não sei o quê, eu tenho que ir para a igreja. Ficava chateada, fui até expulsa das Mensageiras do Rei uma vez, porque eu me comportei mal. Fui mesmo, nem me deixaram entrar. Fui expulsa das Mensageiras. Você lembra disso, mãe? Lembra? Não. Eu ficava na cantina, achando coisa para fazer. Não deixaram eu entrar mais, não. Foi difícil. Tudo bem, já passou muito tempo, né? Graças a Deus. Tá tudo bem. Mas eu achava uma obrigação, era muito ruim. Eu tinha amigos, não era tipo, eu gostava de ir por causa da galera, era legal, era divertido, a gente ficava batendo papo, a igreja era grande, né? E tinha lugar para se esconder, para a gente bater papo, era divertido. Mas não era vivo, não era um lugar que eu entendia que fazia parte da minha vida. E eu, durante alguns anos, ainda fiz parte de alguns movimentos desigrejados e eu comecei a relativizar ou questionar a importância da igreja, né? E hoje eu vejo, e há anos eu vejo, o quanto isso é um engano. O quanto a gente precisa entender que a igreja tem que ser um lugar vivo, né? A gente precisa ter um amor. E não é porque aqui é a casa de Deus, é porque nós somos a casa de Deus.
aqui é um salão ótimo e tá linda a obra. Cara, glória a Deus, a gente tem que ter um lugar, é bom ter o som, é bom ter um equipamento, é muito bom ter o palco, é muito bom ter as telas, tudo isso é útil e tem que ter utilidade. Mas quando não tiver utilidade, a gente tem que aprender a mudar também, porque a igreja somos nós. A igreja não é você sozinho, entenda, não é. A igreja somos nós. A igreja é esse corpo, que é muito especial. É algo que é incrível. É o corpo de Cristo. Olha para você, olha para você. Você é uma cabeça e um corpo, certo? Olha para baixo. Pode olhar, por favor. Olha, que aí vocês vão ficar mais acordados. Pode olhar assim para baixo. Olha até seu pé, volta. Obrigada. Você conseguiria viver sem o seu corpo? Só sendo a sua cabeça? Tem uma parte biológica, vai pensar, não, talvez eu precisasse, dos órgãos. Eu não sei biologicamente, meu marido é médico, mas eu não sou, obviamente. Então, acredito que você precisaria viver, pelo menos com seu tronco, e com seu coração, rins e etc., para você poder sobreviver, Tal. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo. E tem um texto em Efésios que eu li algumas vezes para pensar se eu estava viajando no texto. Vocês abrem comigo lá? Em Efésios 1, que me leva ao meu terceiro ponto, sobre a nossa identidade, sobre nós conhecermos a Deus e conhecermos quem nós somos. Efésios 1 é um texto muito precioso, mas ele é muito grande, então eu não vou ler ele todo. Vocês podem ler, fica no dever de casa, anota. Para quem é mais novo que eu, tia Denise mandou eu ler. Para quem é mais velho, a irmã Denise pediu para eu ler. Efésios 1, 22 e 23 diz o seguinte: também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Você sabia que você é a plenitude de Deus? Você já pensou nisso? É forte, né? Você já tinha pensado que você, nós, no caso, nós somos a plenitude de Deus? Tem versões que falam que somos o complemento, que também é forte, que plenitude é uma plenitude, uma coisa forte. Mas nós somos o complemento daquele que enche tudo em todas as coisas. Isso é sermos o corpo dele. Gente, isso é muito forte. É muito forte. Nós não temos um Deus e um Senhor Jesus que é sozinho. Ele diz, eu sou o cabeça e vocês são o meu corpo. E ele decidiu que fosse assim. É uma maluquice. Eu não confiaria em pessoas para fazer as coisas. Mas ele confia. É uma doideira que me leva ao tema, a igreja que faz a história. Eu fiquei pensando sobre esse exemplo, fiquei pensando, quem foi? Eu estou falando certo? É isso, né? Igreja que faz história. Uma igreja para a história, obrigada. Uma igreja para a história. E aí eu fiquei pensando, uma igreja para a história. O que a gente pode pensar sobre isso? Ou que igreja seria o exemplo? E aí eu pensei na igreja de Atos. A igreja de Atos, ela é o motivo pelo qual todos nós estamos aqui. E eu tenho certeza absoluta que se alguém falasse para eles naquela época, olha, em 2019 vai chegar lá, sim, 2019 a gente vai estar num congresso, que vai falar assim, congresso, pessoas dentro de um prédio, que estranho. Eles não tinham a menor noção que eles iam fazer esse nível de história. Eles achavam que eles iam viver mais uma semana, mais um mês. E tudo bem, eles viveram uma realidade de vida que nós aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, não temos como viver. A gente ainda não experimentou isso. Eles viveram uma perseguição política gravíssima, eles viviam em outro tipo de sociedade. Era uma outra cabeça, era uma outra visão de mundo, Então não dá para a gente comparar. E eu não estou falando isso porque eu acho que a gente tem que voltar para a igreja de Atos. Eu estou falando que a gente pode aprender com a igreja de Atos. E aí, eu fiquei lembrei de uma coisa muito especial. Um café da manhã, quando eu estava no seminário, eu fiz seminário de 2003 a 2006. Em 2003,
a gente teve um dia um café da manhã com o Dr. Rousseau Shedd, que na época ainda era vivo, né? E estava super atuante no ministério. Quem que já ouviu falar do Rousseau Shedd? Só para ter uma noção. Legal, um monte de gente, que joia. Então tá bom, que bom, então vocês lembram. O Dr. Rousseau Shedd, ele é assim, um exemplo de fé. Esses dias eu vi um amigo episcopal lá de Recife falando do Dr. Shedd, e eu pensei, gente, é isso mesmo, porque o Dr. Shedd era de uma humildade tão grande. Assim, ele era um monstro, né, assim, das escrituras, de tudo, da teologia, mas ele era de uma humildade. Você conversava com ele não fechava assuntos que as escrituras não fecham. Ele não tentava dar a última palavra sobre assuntos que ele sabia que Deus é maior que aquele assunto. Era muito especial conversar com ele. Eu tive uma vez, uma ocasião, em que eu estava acompanhando o papai num almoço, minha mãe estava viajando, eu fui com ele, e aí eu tive o privilégio de trocar umas 3 palavras com o Dr. Shedd. Foi uma bela. Mas eu estava num café da manhã devocional com o Dr. Shedd, em 2003, lá no seminário, com os meus colegas. E estavam perguntando para ele sobre crescimento de igreja, o que ele achava, não sei o quê. E ele sempre tinha umas respostas ótimas, né? Assim, eu lembro que eu ouvi, eu pensei, gente, por que perguntaram isso sobre crescimento de igreja? Como se o Dr. Shedd fosse dizer, não, de fato, olha, o movimento em células é ótimo, mas se você considerar a mega igreja, ele não ia dar essa resposta, né? Assim. E aí ele falou assim, olha, irmãos, eu consigo pensar na igreja que mais cresceu na história, que foi a igreja de Atos. E eles só faziam 2 coisas. Eles caminhavam no poder do Espírito Santo, e eles criam e pregavam a ressurreição. E é só isso que eu tenho a falar sobre o crescimento de igreja. Acabou. Aí todo mundo... Então, aí, tinha dificuldade para continuar, né? Porque é muito simples. Só que também é muito difícil, né? E aí eu pensei, decidi acrescentar uma coisa, porque eu não estou falando de crescimento de igreja, estou falando só desse exemplo da igreja original, né? Então, eu já falei sobre o Espírito Santo e quero lembrar os irmãos só que essa igreja com quem a gente pode aprender, que foi uma igreja para a história, eles não tinham a Bíblia. E quando a gente fala, aí você fala assim, claro, Denise, não tinha, estava sendo escrita, as cartas ainda estavam sendo escritas, então tinha o Antigo Testamento. Não, meu querido, não existia o conceito de um livro que você carregava no teu bolso e que você tinha lá o livro de Isaías, o livro de não sei o quê, só ficava na sinagoga, só os ricos tinham acesso, as pessoas não sabiam nem ler direito. É uma sociedade totalmente diferente da nossa. Então, ninguém tinha. As pessoas tinham, no máximo, um manuscrito, uma cópia de um trecho de uma carta, ou de um trecho dos Salmos, ou de um trecho de Isaías, e eles se acostumavam a decorar. Então, o máximo que você conhecia da palavra era o que você conseguia decorar e aquilo que você tinha acesso, que você tinha copiado. Então, essa igreja não teve a Bíblia. Ela só tinha o Espírito Santo. Em termos de inspiração, em termos de direção. E aí eu não estou falando que a gente tem que esquecer a Bíblia e viver no poder do Espírito. Não estou falando disso, como se viver no poder do Espírito fosse viver de uma forma bagunçada. Não. Eu estou dizendo que eles confiavam no Espírito Santo da maneira como Jesus falou. Jesus disse que o Espírito Santo os levaria a toda a verdade, os lembraria de tudo aquilo que ele tinha dito. Então, eles viviam nesse poder, eles criam no poder do Espírito Santo. Eles criam que Deus podia agir na realidade deles, que o Espírito Santo, o Consolador, o professor estava com eles. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eles pregavam a ressurreição. Pregavam. A gente hoje duvida da ressurreição. É triste, mas eu sei que é verdade. Dentro da igreja, a gente pensa assim, talvez, né, se alguém um dia provar que a ressurreição não aconteceu, tudo bem, Jesus ainda é importante. Tem várias igrejas que têm teologias que falam contra a ressurreição, que já relativizaram nesse nível, que nem seguem mais o credo dos apóstolos. É muito assustador. Apesar da ressurreição ser um fato histórico, um dos mais comprovados na história. Graças a Deus, nos últimos anos, teve uma leva de filmes que tornaram esses fatos disponíveis. Tá, gente? Pode correr atrás. Já teve até aqui, eu sei que a terceira idade assistiu aquele filme A Defesa de Cristo. Recomendo a todos, recomendo aos jovens, que é maravilhoso, que fala todos esses fatos. Tem vários livros escritos, mas além da ressurreição ser um fato histórico, essas pessoas da igreja original viram Jesus ressurreto. Elas viram Jesus morrer e ninguém sobrevivia uma crucificação romana, porque era muito brabo. O nível de tortura era gravíssimo.
Não existiam sobreviventes, não tinha como ele sair vivo daquela cruz. Era uma violência extrema. Ele foi morto de verdade, brutalmente morto. E eles viram ele ressurreto. Era uma coisa absurda. Era um negócio assim. Eu estava contando para minha mãe que eu vi um filme esses dias que chama Ressurreição. Alguém que já viu esse filme? Não é um filme muito conhecido, não. Né? Assim, eu não sei quando saiu no cinema, não sei nada. Mas alguém achou esse filme. É recente, assim, deve ser dos últimos 10 anos, né? E tem uns atores famosos e tal. Mas é um filme, enfim, vejam, vale super a pena. Nesse filme, essa é a história. É uma história romanceada desse centurião romano que começa a investigar a morte de Jesus, porque eram os soldados dele que vacilaram e deixaram alguém levar o corpo, que era a história do Sinédrio, né? O que o Sinédrio inventou na época, que os discípulos inventaram, que roubaram o corpo de Jesus e tal. Então, ele é como, assim, ele recebe ele é incumbido da investigação da morte de Jesus. E aí, aparece o filme, um monte de coisa. Estou dando um mini spoiler, mas ainda assim vale a pena ver. E aí, tem um dado momento do filme que ele, que viu Jesus morrer, e ele lembra da cara de Jesus morto na cruz, porque ele estava lá na hora da execução, tudo. Ele vê Jesus ressurreto dentro de uma sala com os discípulos. Cara, e ele enlouquece. A vida dele toda muda. Ele abandona tudo, ele fica maluco, lembra? Ele fica doido. É um negócio assim, ele fica meio... Por quê? Tem que ser uma coisa que mexe com a nossa vida. Existe um túmulo vazio em Israel até hoje. Isso é uma coisa incrível. A gente não serve um Deus morto. A gente não tem uma esperança morta nessa vida. Nenhum tipo de doença pode nos afastar do nosso Senhor. Nada tem poder sobre o nosso corpo. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é uma realidade da sua vida. O suicídio não tem poder sobre você, a depressão não tem poder sobre você, o câncer não tem poder sobre você, o diabetes não tem nada disso. Pode te destruir. A sua vida está baseada num Deus que ressuscitou. Ele venceu a morte. Essa é uma esperança viva. É muito especial isso, gente. Muito especial. E é sério. E essa igreja vivia a partir desse poder. Eles viram. E quem não viu, acreditou sem ver. Eles criam, porque Jesus ficou com eles 40 dias. E depois ele foi assunto aos céus. E por causa de mais ou menos 120 pessoas, como a gente lê em Atos, que decidiram obedecer Jesus e ficar ali mais 10 dias orando num aposento superior de uma casa, nós estamos aqui. Eles fizeram a história. Eles ficaram lá, eles creram nisso e fizeram a história. E viveram uma generosidade extravagante durante esse período. Ler os primeiros capítulos de Atos é uma coisa que te enche. Gente, faz isso. Se você nunca fez, pega uma Bíblia de linguagem fácil, tipo a Nova Tradução da Linguagem de hoje, e leia o livro de Atos numa sentada, como se fosse um livro. Você levanta, tipo, caraca, que incrível! Porque é muito maneiro, o cara mágico que queria comprar os poderes, e aí Pedro fala, você não pode, não sei o que. Sabe, parece um filme dos Vingadores. Fiz a conexão, porque eu gosto de Vingadores. Eu vi esse filme hoje, inclusive. A gente viu Vingadores Ultimato com as crianças pela, sei lá, quarta vez, porque a gente já tinha visto 2 vezes no cinema. Tá. É muito legal, porque é cura atrás de cura, o outro que é transladado de um lugar para o outro. Eles viveram isso na pele. É muito especial. Eles fizeram história, sabe? Eles estavam lá e viveram tudo isso. E ficaram firmes e decidiram pagar o preço. Eles foram perseguidos. É muito sério. E nós podemos aprender com eles, porque eles, de fato, marcaram a história. Eles foram uma igreja para a história, que construiu a nossa história. A gente vê Paulo, cara, que loucura a vida de Paulo. Paulo era um assassino da igreja, cara. Aí outro filme legal. Gente, essa época de filme é maravilhosa, né? Quem viu o filme de Paulo? Esse que saiu tem, sei lá, 2 anos, 3. Muito bom, né? Cara, o filme é lindo. E dá pra você ver isso, mostra esse conflito. Caraca, ele matou um monte de gente. E agora ele prega Cristo. Ele foi impactado por essa mensagem. Essa igreja, uma igreja que faz isso, consegue, vive para fazer história e faz história.
Eu acho muito significativo que vocês tenham escolhido ressuscitar esse evento, sabe? Eu sei que a ideia não é ressuscitar o evento, né? Mas usar essa identidade do evento. Mas é muito significativo, porque tem muita gente só abandonando a história. Tipo, vamos esquecer tudo que já aconteceu, né? E de certa forma, para a gente conseguir fazer a história, a gente tem que se desapegar do passado. Não dá também para viver perto do passado. Eu estava pesquisando sobre isso, já estou me encaminhando aqui para o final. Eu estava pesquisando sobre isso, sobre algumas questões, né, que eu acredito que são importantes para esse processo de ser uma igreja para a história. E aí, eu pensei em algumas coisas, em 3 coisas, 3 recomendações que acredito que o Senhor tem para nós, né? A gente precisa aprender, sim, a se desapegar do passado, no sentido de que não dá para quebrar um recorde, não dá para fazer uma coisa nova, se você continua gostando daquilo que é velho, ou aceitando aquilo que é velho. Quem aqui tem um iPhone? Eu não tenho, tá? É só uma pergunta, mas pode levantar a mão. Levanta um pouquinho mais alto, ninguém vai te assaltar, tá tudo bem. Né? Vocês têm iPhone, legal. Alguém aqui, por acaso, tem um iPhone de 2007? Do primeiro? Não, né? Porque a gente troca o sistema operacional, é difícil. Ainda tem? Não, né? Não. 2007, não. O primeiro iPhone, ele demorou 2 anos e meio para ser desenvolvido. Projeto secreto, Steve Jobs com outros engenheiros. E era uma revolução. Por falar nisso, dá licença, peraí. Quem é que nasceu depois do ano 2000? Menos de 19 anos. Legal, ótimo. Então, naquela época, a gente conhecia algumas coisas. A gente conhecia o MP3 Player, que foi uma revolução. Porque quando eu era adolescente, eu andava de Walkman e depois de Discman. Vocês já ouviram falar de Discman? Já devem ter visto num museu, em algum lugar. Nem tem, mas eu não tenho mais. Eu só uso Spotify, tá, gente? Eu estou tentando me atualizar. Mas, assim, a gente tinha o Walkman, que já era uma revolução, né? O Walkman era um negócio incrível. E aí depois a gente teve o Discman. E aí depois teve o MP3 Player. Eu nunca tive era iPod, não era que chamava iPod? Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha um genérico, assim, que custou, sei lá, $30 numa viagem, 40, sei lá o quê. Mas então, aquele genérico já era maravilhoso. Você tirava as músicas do seu computador e você tinha no MP3, cara. Era um milagre, uma tecnologia incrível. MP3. A gente tinha um telefone celular, que naquela época parecia assim, quase do tamanho da minha Bíblia, né? O tamanho do telefone celular, era grosso, grande. E a gente tinha a internet no computador. A gente surfava na internet, às vezes, entrava no nosso navegador. A gente tinha o MP3 e a gente tinha o telefone. O Steve Jobs pensou, eu vou juntar 3 coisas numa só. Eu vou criar. E é muito legal, se vocês quiserem olhar, tem a gravação no YouTube do dia que ele comunica isso naquela feira importante lá da Apple, onde eles lançam os produtos. E aí ele fala assim, a gente está desenvolvendo um MP3, um telefone e um dispositivo de internet. Um MP3, um telefone e um dispositivo de internet. Aí ele fala umas 4 vezes até todo mundo entender que ele está falando que ele está criando um aparelho que vai fazer as 3 coisas. Mas esse iPhone só foi desenvolvido porque ele juntou uns engenheiros mais ninjas da Apple para trabalharem durante 2 anos e meio num projeto. E parece que 3 semanas antes, o iPhone ainda tinha tela de plástico. Aí ele percebeu que quando ele botava no bolso, o negócio arranhava, a chave dele arranhava a tela. E ele ficou possesso e decidiu transformar na tela de vidro. E aí criou uma polêmica, não sei o quê. Mas tem que pensar em algo novo. Se ele fosse o cara que tivesse ficado pensando só no MP3, que eu achava o máximo, a gente nunca teria. Hoje, o nosso smartphone que a gente tem, com o Spotify, com as outras coisas que a gente ouve, tudo que a gente pode. Os recordes só são quebrados, as coisas novas só acontecem quando a gente tem coragem de abrir mão do velho. Que é difícil pra caramba, mas tem que abrir mão. Assim como os recordes. Eu fiquei pensando em recordes assim, de atletas, né? Então, o Bolt, em 2009, quando ele quebrou o recorde, ele quebrou um recorde dele. Ele conseguiu chegar a 0,11 segundos mais rápido que ele mesmo. Mas ele decidiu que aquele tempo antigo tinha que ficar para trás. Então ele só consegue quebrar o recorde porque ele pensa, eu tenho que deixar aquele no passado, eu vou seguir adiante. Então, para a gente ser para a história e fazer história, a gente precisa conseguir deixar algumas coisas para trás. Senão a gente fica parado, senão a gente fica preso. Ao mesmo tempo, a gente precisa
como povo de Deus, avaliar aquilo que a gente já passou, avaliar as coisas que a gente já viveu e ter coragem de olhar o que era transitório, o que era uma estratégia para aquele tempo, o que era temporário e aquilo que ainda vai vir, aquilo que ainda pode ser. O que é de fato a essência daquilo, né? Eu sou de uma igreja toda moderninha nesse sentido, né? A bola de neve. A gente não chama de escola bíblica, a gente chama de mergulhando na palavra, porque as pessoas fazem surf. Eu, obviamente, não faço surf, né? Vocês podem ver pela minha cara e pela minha cor. Mas é uma coisa que foi pensada por quê? Será que a gente tem que chamar de escola bíblica ou a gente pode chamar de outro nome? Será que chamar de outro nome tira o sentido? Não, é só outro nome. E, de repente, daqui a 15 anos, vão dar outro nome. Tá tudo bem, é só outro nome. Nomes vão e vêm. Mas o ensino das Escrituras tem que permanecer na igreja. Assim como, por exemplo, a ideia de grupos pequenos, né, que é muito legal, mas que antigamente chamava NEB, sei lá, Núcleo de Estudo Bíblico em algumas igrejas. E aí você vai mudando, mas a essência continua a mesma. A igreja se reunindo nos lares. Essas coisas. A gente tem que ter coragem de olhar aquilo que é transitório e olhar aquilo que é para sempre. E muito importante, e aqui eu quero encerrar, né? A gente precisa ter coragem e ser responsável com aquilo que Deus nos mandou fazer na nossa geração. É algo que só nós vamos responder. Muitas vezes a gente tem medo, e é muito difícil mesmo, de tomar decisões porque a gente tem medo do que vai acontecer depois, a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, mas nós vamos responder diante de Deus por aquilo que está sobre nós. Como geração, como igreja. E aí, eu digo para vocês, o pessoal que nasceu depois de 2000, eu nasci em 83, eu vou responder por outras coisas. Vocês vão responder pelas coisas que vocês vão continuar construindo. E vocês têm que ser fiéis àquilo que Deus falar para vocês, né? Assim como a geração dos meus pais tem que ser fiel àquilo que Deus falou para eles. E nós não precisamos ter medo de... o que vai acontecer? Mas se a gente fizer isso agora, o que vai acontecer? Até porque, falando da igreja de Atos, eles não tinham noção do que iria acontecer. Eles não sabiam, eles não tinham a menor ideia. E, gente, pessoas da história moderna, pessoas de agora. Eu tive o privilégio de trabalhar durante 4 anos como missionária na Usina Nascimento, do Projeto Radical, e que agora trabalha aqui com a Faculdade Batista Teológica, né? Ela já pregou aqui, né, pai? Então... A Ana, eu trabalhei com ela de 2005 a 2009. E a Ana, quando foi lá para Angola, cara, a Ana foi desacreditada. Ela não era nem da junta. Ela foi com uma outra missão, interdenominacional, entendeu que Deus estava chamando ela. Ela era uma enfermeira, tipo... Ela não era uma pessoa que achava que quando ela tivesse 60 anos, ela ia olhar para trás, já ia ter enviado não sei quantos missionários, ia ter treinado um monte de gente. Ela cumpriu o chamado dela ali, naquele momento, mas todos os dias da vida dela, ela foi sendo fiel, foi entendendo o que Deus queria que ela fizesse. E hoje ela tem 60 anos, mas lá atrás ela era uma jovem de 20 e pouquinhos, que tomou uma decisão, sabe? Então, nós precisamos ser fiéis ao Senhor nesse momento, saber aquilo que Deus está chamando a gente para fazer agora. E o resto, Deus vai... A nossa persistência, a nossa constância vai construindo e Deus vai se responsabilizar. Então, a minha oração por nós hoje é para que Deus nos faça caminharmos conhecendo a Ele com propriedade, né? E que Ele nos permita caminharmos e sermos fiéis para sermos essa igreja para a história. Amém? Vamos orar de novo? Vocês podem ficar de pé? Vamos orar juntos. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque, apesar de todas as nossas limitações e das nossas dificuldades e de nós sermos tão pequenos, o Senhor nos usa. O Senhor quer nos usar. O Senhor poderia usar os anjos, o Senhor poderia usar só os pregadores, o Senhor poderia usar só os pastores. Mas o Senhor decide usar cada um de nós. O Senhor decide usar a gente na nossa identidade, do nosso jeito, na nossa geração, da maneira que o Senhor quer. Então, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de conhecermos o Senhor e de caminharmos contigo. A gente pede, Senhor, que você nos dê clareza e certeza a respeito
daquilo que o Senhor quer que nós façamos, para que nós sejamos essa igreja para a história, Senhor. Para que nós sejamos uma igreja fiel ao Senhor. Uma igreja que se vê como corpo de Cristo, que se vê como edifício de pedras vivas. Não nos deixa subestimarmos aquilo que nós somos diante do Senhor. Porque não foi ninguém que disse que nós éramos assim, mas foi o Senhor que disse que nós somos assim. E por isso nós queremos ser fiéis a essa incumbência, a esse chamado, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém.